Palmeiras foi melhor do que o São Paulo em 60% do jogo. Ainda que a gente possa dizer que duas das melhores oportunidades do primeiro tempo tenham sido do São Paulo. A bola do André Silva, que o Everton defende, e a bola do Patrick, em versão do Wellington Rato. O Palmeiras finalizou 13 vezes no primeiro tempo. O Palmeiras não finalizava tanto ao gol desde a vitória por 2-0 sobre o Corinthians, quando finalizou 22 vezes e 6 no alvo. Aliás, finalizou 18 vezes, 10 no alvo daquela vez. Ontem foram 20 vezes, 8 no alvo. Então o Palmeiras jogou uma boa partida. O São Paulo cresceu depois da entrada dos titulares, do Lucas, do Luciano e do Caleri. Podia ter feito 2-1, cresceu muito no jogo. E o Palmeiras acabou vencendo a partida por aquela lógica do lutem sem parar, que é a música que a torcida canta insistentemente nos minutos finais dos jogos. O Palmeiras foi até o final, até o passe do Rony, o gol do Flaco Lopes. O Palmeiras ganhou no volume de jogo. E aí teve toda a confusão que a gente vai detalhar. A maior confusão de Palmeiras e São Paulo em 30 anos. A imagem é muito impressionante. Não sei se foi, teve o gás de pimenta em 2008. Não, é que eu falei, foi a maior confusão de Palmeiras e São Paulo, dessa confusão no campo, sem dúvida. Mas em 2008 teve o gás de pimenta, também foi importante. Palmeiras e São Paulo tem tanto episódio desse que é muito difícil definir qual é o maior. É verdade. Verdade. Posso repassar essa pergunta aqui para o nosso chat. Qual você acha que é a maior confusão no clássico? Porque fica até difícil a gente falar do jogo, né, Danilo, com essas imagens que são tão horrorosas, né, horríveis, lamentáveis. Não, lamentáveis as imagens, a briga, lamentável o fato de o João Martins ter feito o que fez também antes dessa confusão toda começar, de ter peitado o Klaus. Enfim, a gente já tá... Não dá para dizer que é novidade também no futebol brasileiro, né? A gente já viu brigas desse tipo tantas vezes, como disse o PVC, na história de Palmeiras e São Paulo e também em outros clássicos, mas esse de ontem foi realmente lamentável e para mim é até curioso que eventualmente se o Palmeiras passa do Botafogo, tem uma boa chance de eles se encontrarem de novo numa quarta de final de Libertadores. Imagina o clima que você vai ter para um jogo desse. Enfim, o jogo, como disse o PVC, foi um jogo bom. Eu gostei do jogo, tecnicamente falando, taticamente falando, na emoção, do jeito que foi o jogo. Até a briga estava tudo muito legal. Depois da briga, realmente ofusca um pouco o bom jogo de futebol que eu vi no Allianz Parque ontem. A gente tem também os gols desse 2-1. Você estava lá no estádio, né, Danilo? Eu estava lá, estava assim, acompanhando o jogo. O clima estava assim, mesmo antes da briga, já estava um clima de tensão no ar. A torcida do Palmeiras estava muito revoltada com as decisões do Klaus, especialmente depois da anulação do gol de impedimento, da decisão de anular o gol do Lázaro por impedimento do Flaco. E aí é curioso, depois que o Palmeiras faz o 2-1 e o gol é validado, mesmo antes de acabar o jogo, o locutor do estádio já pega o microfone e começa: respeita o maior campeão do Brasil, com VAR ou sem VAR, aqui é Palmeiras. E normalmente esse tipo de coisa a gente vê acontecer depois do apito final. E eu achei curioso que isso foi feito antes do apito final, para vocês terem uma ideia do nível de tensão, da raiva que estava ali contida entre torcedores, jogadores e tudo mais. Danilo, deixa eu acrescentar uma coisa sobre isso, que eu acho que tem um comportamento que precisa ser corrigido no Allianz Parque, que é do locutor, que é o Anderson Chene. A gente gosta dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando saiu o gol do primeiro gol do Lopes, que o Bandeira invalidou por impedimento e o VAR validou, as imagens vão para o telão e você percebe que o gol vai ser validado. Antes do Klaus validar o gol, o locutor do estádio, Anderson Chene, grita o gol. Não pode. Não pode. Porque se você validar o gol pelo alto-falante do estádio e por algum motivo o árbitro entender que não tem que validar o gol, isso pode provocar uma confusão, pode provocar uma tragédia no estádio. Então, o locutor do estádio não é para isso. Eu sempre me lembro de uma proibição que a CBF fez em 1984, depois de um jogo Corinthians e Flamengo, Corinthians 4, Flamengo 1 no Morumbi, em que o monitor, o homem que manipulava o placar eletrônico do Morumbi, colocou: atenção, torcida do Flamengo,
próximos horários da ponte aérea. O jogo estava acabando às 6 da tarde. 7h10, 7h40, 8h10. E a CBF proibiu aquilo. E com toda razão. Uma coisa é bom humor, outra coisa é a responsabilidade com a comunicação dentro do estádio. É verdade, PVC, perfeito. Ô, Carlos, a gente fez aqui essa enquete, né, perguntando de quem é a culpa. É até difícil, né? Porque enquete é uma coisa sempre leviana, gente. Então pode criticar aqui, é só pra gente iniciar o debate. Mas, obviamente, é muito difícil a gente responder só com 3 opções, ainda mais colocando a culpa de uma briga que a gente viu que foi generalizada. Carlos, como é que fica agora, juridicamente, assim? Pelas imagens, dá para a gente analisar se alguém vai ser punido ou não? Bom, Domitila, bom dia a todos mais uma vez. É um prazer participar com vocês do programa. Realmente, a gente já começa lamentando, né, o cenário do futebol brasileiro, né? A gente vive um clima muito bélico nesse momento e tudo vira motivo, né, de confusão, tudo vira motivo de briga. Ontem, não só no jogo do São Paulo e do Palmeiras, mas também no jogo do Botafogo e Flamengo no Engenhão também, por conta da comemoração do Bruno Henrique, também quase que no final houve um outro tumulto também. Então, enfim, é um contexto bastante difícil. E no caso de ontem, assim, digo aqui falando por mim, eu não sei o que vocês pensam, pelo menos grande parte das decisões da arbitragem pareceram acertadas e mesmo assim o clima fica quente, quer dizer, todo mundo muito sensível naquele contexto, né? Então é tudo bastante difícil. A gente estava conversando agora há pouco ali no Lei em Campo sobre essa questão jurídica, como que fica agora a questão jurídica, a questão das punições. É até difícil a gente resumir em poucas palavras, né? Porque são muitas questões, né? Você tem Gandula, você tem o auxiliar técnico do Palmeiras, você tem o Anderson Barros, diretor do Palmeiras, você tem a questão do Luciano, temos a questão do Zé Rafael e do Nestor, não é isso? Foram jogadores expulsos. Foi expulso. Temos a questão do arremesso de objetos no campo, né? Também, por conta lá da comemoração. Parece que o Cláudio relatou na súmula que houve arremesso de tênis, copos, objetos, enfim, né? Enfim, é um combo, né? Um combo de questões aí que nós temos. Domitila, eu posso falar de uma em uma? Como você prefere que eu faça nesse caso? Eu achei, eu vou te colocar essa questão genérica porque eu achei que o Klaus, pela maneira como ele relatou na súmula, tirando o João Martins, que ele disse que partiu para cima dele, que partiu mesmo, mas ele foi seguro, não tem um palavrão relatado na súmula. Não tem um palavrão. Mesmo o João Martins, ele diz: você é mentiroso, e repete isto por diversas vezes. Olha, onde é que está a ofensa? Se você está falando que ele falou uma mentira. A questão do Anderson Barros. O Anderson Barros se aproxima dele. Está errado você passar no vestiário, no túnel, e falar com o árbitro. Mas se você está credenciado para aquele lugar, ele não falou um palavrão. O que o Klaus relata é que ele diz: qual é o problema que você tem com a nossa comissão técnica? Se você tem algum problema com a nossa comissão técnica, você não deveria apitar. Você é tendencioso. Não tem uma ofensa. Ele tá vendo. Então, assim, eu acho que o Klaus foi brando nessa história. E o Klaus errou numa coisa importante. Ele relata, assim, que deu cartão vermelho, que expulsou sem cartão vermelho depois do jogo o Zé Rafael e o Rodrigo Nestor, mas ele não relata o soco que o Sabino deu no Fernando Galupo, que é o historiador do Palmeiras. A gente tem essa imagem é chocante. E também sempre tem alguém credenciado para o lugar onde não devia ter credencial, né? Inclusive, o Fernando não devia estar no túnel. Agora, o fato de ele estar no túnel não justifica o Sabino, o zagueiro de São Paulo, dar um murro no rosto dele. Isso tem que estar relatado. A imagem. Essa é a imagem. A imagem do Zé Rafael e do Sabino, do Zé Rafael e do Rodrigo Nestor, não existe. Mas a do Sabino, sim. Olha aqui, ó. Olha lá, olha o soco. Já saiu o soco. Se não deu para perceber, a gente volta a imagem em seguida. Então, eu essa imagem muito... achei só que muito... ele não relata nenhum impropério. Desculpa. Mas PVC chamar alguém de mentiroso várias vezes não é uma agressão verbal, assim? Depende se ele for mentiroso. Eu acho pior do que às vezes do que um soco, né? Não, você fica falando, você é um mentiroso,
Não. O soco é muito pior. O soco é Soco é indesculpável. pior. Não é. Tá bom, O justo. soco é Soco é pior. indesculpável. Mas eu acho que você tá lá fazendo o seu trabalho e alguém que teoricamente não poderia fazer isso, tá lá falando, você é um mentiroso, você é um mentiroso. Não, Domi, o que eu acho é o seguinte: a gente está acostumado a ler na súmula, você dizer, vou falar, ele me chamou de filho de sem vergonha, safado. Não, o que eu estou dizendo, eu estou perguntando inclusive para o cliente, ele pode dizer que não, que isso é suficientemente grave para punir por 1, por 2, por 10, por 3 meses. É possível que o cara diga isso. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente está acostumado a ver na súmula seu filho disso, seu filho daquilo, seu vagabundo, seu safado, seu sem vergonha. Você vira e fala assim, você é um mentiroso, você é bobo e chato. A súmula do Klaus parece que você está chamando o cara de bobo e chato. Cara, qual é o problema que você tem com a nossa comissão técnica? Se você tem um problema, você não deveria apitar, porque você está sendo tendencioso. Então, assim, cara, não me parece suficientemente grave para você tirar o cara 3 meses do estádio. Mas eu posso estar errado, cara. Você pode me desmentir. Bom, PVC, a gente entende, né, que essa questão das palavras, você tem interpretação, você tem o calor do momento, e também a gente precisa ter em mente também que o futebol tem mudado um pouco, né? Por exemplo, a comemoração do Luciano já aconteceu até no estádio do Corinthians um tempo atrás, a gente conversou aqui no UOL também sobre isso. Até pouco tempo não seria nada demais. O Luciano foi ali perto, comemorou e tal. Só que hoje em dia você tem as arenas, você tem uma certa cautela maior com questão de provocar multidão e tal. Então você passa a ter um certo milindre maior, você passa a ter um certo... Né? O futebol mudou bastante. Então a gente passa a ter um tratamento que pelo menos deveria ser um pouco diferente. E nesse ponto, PVC, claro que é uma questão que depende muito do olhar de quem analisa, e nós temos um problema sério, que é a questão das súmulas, né? Porque se de um lado é possível examinar as imagens para até punir algo que não foi relatado na súmula, por outro lado, as imagens não são usadas para desmentir a súmula, eventualmente, né? Então, isso também é outro problema. A súmula ela passa a ter uma certa presunção de verdade absoluta e também não deveria ser assim. Então, aquilo que não é relatado na súmula deveria, né, e de fato é analisado posteriormente pela STJD, mas eventualmente se algo tiver ali na súmula que não foi fidedigno, que não corresponde às imagens, isso deveria também ser utilizado para efeito de julgamento e tudo mais, né? Eu tendo a concordar com a Domitila, o PVC, respeitosamente discordando do seu entendimento. Claro. Você pensa no seguinte, o árbitro, ele é uma pessoa que está ali para ser imparcial no julgamento. E você tem alguém ali dizendo que ele é mentiroso, tendencioso, isso desnatura totalmente a atuação dele. Você está desacreditando totalmente a atuação dele. Então, no caso, a ofensa me parece nesse sentido. Ou seja, não me parece que para haver a ofensa teria que haver um xingamento, um palavrão, mas você, a partir do momento que você está desacreditando ali a atuação do profissional, eu acho que isso passa a ser uma ofensa. Seria o equivalente de, por exemplo, alguém chegar aqui e dizer para vocês, olha, vocês estão analisando o futebol, mas vocês analisam... sei lá, conforme o clube do coração de vocês estão estando tendenciosos, aí está desacreditando a profissão, né, a isenção do julgamento. Então, me parece que nesse ponto seria parecido. Que punição você se lembra recentemente pela súmula por xingamentos deste porte ou de outra natureza? Isso significou, pela literatura recente do STJD, representou que tipo de punição? Punição por número de jogos, né? No caso de atletas e membros de comissão, número de jogos, e no caso de dirigente seria por tempo, né? Por dias mesmo, né? Então, normalmente, o STJD costuma punir. Aí vai depender muito se o réu é primário, se ele não é, né? Isso tudo é levado em conta ali no momento de aplicação da pena. Mas, normalmente, eles aplicam ali 2, 3, 4 partidas. Normalmente, é o que normalmente acontece nesses casos. Além da suspensão automática, né? Que é ridículo. Que assim, você vai lá e chama o cara de filho disso, e ele tá pegando 3, 4 jogos. Você chama o cara de tendencioso, você vai pegar 1 ou 2 jogos. Você não está chamando de filho disso? Sim, mas tudo bem, pode ser 3, 4 jogos, que seja. Na meu ponto de vista, só voltando à questão do Luciano, a questão, para mim, a culpa é do Gandula, que não tem assento, pelo amor de Deus, e também não tem direito de xingar ninguém no banco de reservas. Leonardo David Ribeiro, ele relatou 2 gandulas, Marcel Rodrigues Teixeira
e Leonardo David Ribeiro. O de barba, que é o que aparece mais nas imagens, é o Leonardo David Ribeiro. Chequei pela rede social dele. Leonardo David Ribeiro. Esse é o Gandula que tem que ser excluído dos jogos. Excluído. Isso. Não entra mais no Allianz Parque. Ponto. A culpa é do Gandula. Concordo com o Danilo que o jogador não tem que entrar na pilha e não tem que partir para cima na sequência. Estou de acordo. Mas tem um episódio do Luciano que não é o culpado primário, mas é... Antigamente, o futebol mudou tanto que no passado recente, a bandeira oficial do clube não era bandeirinha de escanteio. Isso. Então, a bandeira era amarela e vermelha. E, pelo jeito, vai precisar voltar a ser amarela e vermelha. Embora fique linda a bandeira do Flamengo no Maracanã, a bandeira do Fluminense no Maracanã, do Botafogo no Engenhão ou do Palmeiras no Allianz Parque. Porque o Luciano, claramente, é diferente quando o Rafael Veiga vai comemorar chutando a bandeira do próprio clube, é diferente do Luciano chutando a bandeira do Corinthians em Itaquera e principalmente na reincidência. Porque ontem foi claro que ele foi para agredir o clube rival. Já tinha acontecido isso. E mais, no ano passado, quando ele chutou a bandeira do Corinthians, ele foi severamente advertido pela diretoria do São Paulo. Por quê? Porque ele tomou o cartão amarelo e o cartão vermelho na sequência, em função da confusão que se criou. E aí, o que a diretoria do São Paulo disse para ele? Olha, você prejudicou o time, 1, porque foi expulso, e 2, porque você jogou a torcida, alimentou o desejo da torcida de ganhar da gente. E jogou o Corinthians de volta para o jogo. E naquele jogo, ele puniu a si mesmo, porque ele perdeu a posição, porque no seguinte São Paulo e Corinthians, o Lucas estreou e o Luciano só voltou a ser titular em 2024. Sabendo de tudo isso, ontem ele toma o cartão amarelo porque chutou a bandeira. Não é o que origina a confusão. Mas e prejudica o clube porque ele tomou o cartão vermelho depois. Então ele foi, além de tudo, ele não foi inteligente. Mas a gente vai precisar voltar com bandeira amarela e vermelha, em vez de bandeira do clube, porque a intenção dele estava clara. E o Gandula não tem desculpa. O Gandula é o culpado. Se chama Leonardo David Ribeiro. É o culpado. E tem que ser excluído de todos os jogos. Qual